Olá, nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Joyce Prado, você que nos acompanha, sabe que nós passamos 10 minutos refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens para que nós possamos aí aprender com a palavra de Deus como ser uma pessoa bem-aventurada, né? A palavra de Deus, ela nos ensina. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, mas, nós precisamos, para ser bem-aventurados, nós precisamos aprender da onde vem essa bem-aventurança, da onde vem, toda essa bênção, quem é que nos entrega, de que forma, como nós devemos fazer. E essa semana, eu quero falar com vocês a respeito disso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós temos lá. Quase 200 vídeos já disponíveis, Estamos aí já para encerrar o ano de 2025, é um projeto que começou no começo do ano, então, por isso que nós já temos todos esses vídeos lá disponíveis. Você que está com a Bíblia, pode abrir no Salmo 1. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Salmo 1 e nós vamos também percorrer em Jeremias, capítulo 17. O Senhor, Ele nos aconselha a nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Para quê? Para que nós possamos ser bem-aventurados. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, então esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o Salmo 1, Nós lemos então do versículo 1 ao 3. E agora nós vamos ler o capítulo 17 do livro de Jeremias, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração. Agora nós vamos ler o versículo 7, que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Novamente, aqui o Senhor, Ele assemelha aquela pessoa que confia no Senhor, que a sua esperança está nele, com aquela pessoa que medita na palavra dele dia e noite e diz o que vai acontecer com essa pessoa, Aqui no Salmo 1, ele diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E aqui em Jeremias 17, no versículo 8, diz que ele será novamente como uma árvore plantada junto às águas que se estendem as suas raízes para o ribeiro. Então, nós vemos aqui algo em comum nessas duas passagens. Primeiro, o Senhor nos diz que nós não devemos confiar no homem, ou no conselho do ímpio, ou no conselho das pessoas, dos que não conhecem a palavra de Deus. Mas, essa passagem, da qual nós acabamos de ler, ela nos deixa uma opção. Se nós não devemos confiar no homem, e quando diz homem aqui, não é somente a pessoa, do ser humano, mas sim a nossa confiança, a nossa esperança, ela não deve estar muitas vezes na palavra do homem. Não significa que nós não devemos confiar nas pessoas, ter confiança, não é isso. Mas a nossa esperança, a nossa espera, o desejo do nosso coração, ele tem que estar na onde? Em Deus. E através do nosso desejo, da nossa espera, do nosso anseio estar em Deus, nós fazemos o quê? Nós meditamos na lei do Senhor, nós temos prazer dia e noite. E então, através desse conselho que o Senhor nos deixa, acontece algo com essa pessoa que age dessa forma, que pratica isso. Ela é como uma árvore plantada ao ribeiro. E aqui nós vimos que o Salmo começa bem-aventurado. E aqui a palavra em Jeremias diz: bendito é o homem que confia no Senhor. E quando você vai procurar a tradução da palavra bem-aventurado ou de bendito, as duas palavras,
ela tem como abençoado, feliz, afortunado. Então, o que nós vemos? Que quando nós depositamos nossa confiança no Senhor, quando nós cremos nele, quando nós meditamos na sua palavra dia e noite, quando nós temos prazer em viver, então nós nos tornamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E quando eu iniciei o vídeo, eu disse que nós íamos aprender essa semana uma série de mensagens a respeito de como nós sermos bem-aventurados, como nós sermos benditos, como nós sermos abençoados. E o segredo está aqui. Nós temos que estar plantado junto ao ribeiro. Nós temos que ser como esta árvore, aonde as nossas raízes, elas não receiam o calor. Pode vir o vento forte, pode vir a seca, mas as folhas desta árvore, ela sempre está verde. E ela dá fruto no seu tempo determinado. Por quê? Porque as águas do ribeiro, elas estão por perto. Ela faz com que essa árvore, as raízes dela, esteja firmada, esteja ali recebendo aquela água do ribeiro. E assim é a nossa vida. O ribeiro, nós vamos aprender no dia de amanhã, que é uma água que vem diretamente do trono de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina de onde vem essa água, a água do ribeiro, aonde o Senhor nos diz que nós vamos ser como árvores plantadas ao ribeiro. Olha só, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. A palavra bem-aventurado, um dos significados dela é afortunado, né? É uma pessoa feliz, alegre, satisfeita, que tem condições não somente financeiras, mas físicas e emocionais, que não depende das circunstâncias, que não depende do tempo, né? E aqui o Senhor nos mostra que nós vamos ser como esta árvore, plantado ao ribeiro. Mas para que nós viemos ser essa árvore, nós precisamos o quê? Não andar segundo os conselhos dos ímpios, né? Não se assentar nas rodas dos escarnecedores, não colocar a nossa confiança no homem ou até mesmo no nosso braço. Aqui quando o Senhor diz maldito o homem que confia no homem, ele não está falando maldito o homem que confia em outro homem, ele está falando maldito o homem que confia em si mesmo, né? Que acha que é o seu braço, a sua força que faz com que as coisas aconteçam na sua vida, que faz com que você prospere, que faz com que você seja abençoado, feliz. Então, não somos nós. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Ela tem que estar no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. E aqui novamente, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, a nossa confiança, a nossa esperança para nós sermos abençoados, para nós sermos benditos, bem-aventurados, ela deve estar no Senhor. E quando a nossa confiança ela está no Senhor, então nós seremos bem-aventurados, seremos abençoados, seremos pessoas felizes, independente das circunstâncias. E seremos como uma árvore plantada ao ribeiro, né? Às margens do ribeiro. E essa árvore, ela não teme a seca, ela não teme o calor, ela não teme o vento forte. Por quê? Porque o segredo está nas águas do ribeiro, que é o que nós vamos aprender um pouquinho mais amanhã. Então, eu não sei qual a situação que você está passando, o que você tem que decidir na sua vida, quais são os conselhos que você tem apanhado, que você tem buscado, mas uma coisa eu tenho para te dizer hoje. A palavra de Deus, ela é o melhor lugar para você se aconselhar. O Senhor é o melhor lugar para você depositar a sua confiança e a sua esperança. Seja qual for o problema, financeiro, espiritual, saúde, casamento, família, emocional, não importa. Medita na palavra, tenha prazer em conhecer a palavra de Deus, ore e fale com o Senhor para que Ele responda as suas orações, para que esse anseio que está no seu coração, que muitas vezes você está preocupado, se perguntando o que eu vou fazer, como eu vou pagar isso, como que vai ser o dia de amanhã, e essa doença que me sobreveio, não está nas suas mãos, não está na força do seu braço, não está no seu coração, no que deve ser feito segundo o seu coração.
né, os conselhos das pessoas, não. Está no Senhor, na palavra de Deus. Confia no Senhor, busque nele, espere nele, que você venha a ser bem-aventurado, para que nós possamos ser benditos, abençoados, felizes, afortunados, né? Cheios da presença de Deus na nossa vida. Essa palavra, ela é uma palavra que nós temos que refletir nela durante o dia, nós temos que colocar em prática na nossa vida para que ela venha a ter o efeito. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo. Curte, compartilha com um amigo e até mais.